Eu vou contar um pouco da história dessa baita família Silva que abrange o Brasil, talvez não a maior família do mundo, segundo o que diz o IBGE, né? Baita família Silva e eu, representante aqui. Eu acho que toda família Silva que se preze sempre tem esses caras metidos a contar causo, contar piada, sabe? Esses miolo mole, não tem o que fazer, a gente sobe aqui e contar um pouco para vocês. E essa baita família Silva, que eu faço parte, me orgulho do sobrenome, eu carrego o sobrenome trazido do meu vô Luciano, gauchão lá de Passo Fundo. Era baita tocador de baile, de violão. Ele tocava nesses bailes de candeeiro de antigamente, que era gaita, pandeiro e violão. Então, na década de 50, minha mãe nasceu mais ou menos em 56, se eu não me engano, 56. Ele foi morar lá pro Paraná. Chegando lá, gaúcho de Passo Fundo, ganhou um apelido bem diferente, Luciano das Pererecas. Mas não porque ele era garanhão, não. Era porque ele tinha um caos estranho com os animais. Há quem diga que ele era garanhão, mas ele teve 9 filhos, minha avó dava conta do recado. Mas era porque ele tinha um caos bem estranho com os animais lá no sítio dele. A teoria dele era que cada animalzinho lá do sítio dele tinha um tom musical diferente. Ele dizia que aquele galo que ele tinha um baita galo vermelho, cantava em sol maior. Ele dizia que o boi preto dele, ele tinha um baita boi preto de estimação, ele mugia em si bemol. E a teoria dele era que aquelas pererecas do brejo lá faziam aquele griteiro todo num tal do ré maior. Aqueles bichos chatos, dia de chuva, ficam... Aqueles dias de chuva é chato demais. Era a teoria dele. Cada animalzinho do sítio tinha um tom musical. Ele tinha um pessoal, o vizinho dele, que tinha um baile para tocar lá embaixo no galpão. E aquele pessoal do grupo levou uma gaita velha para arrumar. E era para afinar o tal botão. Aí chegou o pessoal naquela varanda que tinha lá na frente, lá. Chegou com o violão, gaita e pandeiro, começou a tocar, e dele pandeiro, dele gaita, dele violão. E ele tocava junto, tocava. Então, largaram a gaita com ele. E o botão que tinha que arrumar era o tal do ré maior. E ele ficou pensando assim, bah, é bem certinho o tom das pererecas. Então vou lá no brejo, lá descer, pegar uma perereca, eu vou trazer. Foi ele lá no brejo, lá embaixo, tava chuvisqueiro todo. Pegou uma gaiolinha, botou a perereca pra dentro e trouxe. Aí chegou na sala, abriu aquela gaita e botou a perereca em cima da pia. E a pia pingando, sabe quando a perereca fica molhada, com os pés molhados, igual no brejo? Fica gritando. Então, ele começou a futricar nos botões da gaita, até chegar ao tom certinho do bicho. Lá pelos 10 minutos, apertou os botões, arrumou. E ele, parceiro para ir no baile, era gauchão, gostava de bailanta, tudo tocar e afora. Arrumou todinho, meteu uma água de cheiro, tomou um banho, se pilchou até o pescoço, lenço. Desceu em direção ao bailão. Lá tinha um bailão bem conhecido na cidade, lá no Paraná, Francisco Beltrão, onde minha mãe nasceu. Era o tal do bailão do pau fincado. Dizia-se o pessoal que o bailão era porque tinha um salãozinho lá, e na volta tinha um monte de moeirão na volta, e dizia-se que não tinha dinheiro para botar a tal da cerca do arame farpado. Então quem olhava lá de cima da coxilha, lá olhava aquele bailão com um monte de pau fincado na volta. Aí ele levou a gaita de um lado, levou a perereca com a gaiola dentro para mostrar pro cara lá, o gaiteiro, como é que tinha arrumado. Chegou no baile cedo, umas 7 da noite, costeou ele lá no bolicho lá, ficou olhando aquele pessoal chegando, chegou o pessoal da bailanta, entregou a gaita e ficou com aquela perereca no chão assim. Ele costeou assim o bracinho e começou dele, que dele pinga. Ele tomava, mas credo. Ainda bem que eu não gosto disso, mas ele gostava, que Deus ele. Aí encostou lá, ficou parceiro olhando aquele pessoal chegando, mas o lugar era muito pequeno. Era gente se chegando, sabe aqueles inícios de baile?
que o pessoal se aperta, todo mundo quer dançar na primeira vaneira, todo CTG acontece isso. Aí ele olhando aquele rebuliço todo, começou aquela bailanta, e era monte de mão girando prenda no shot, era aquele monte, aquelas mãos cheias de dedos girando as prendas. E ele olhando aquele rebuliço todo, olhando, lá pelas tantas da noite, da madrugada, ele é convidado. Luciano, vem pra cá tocar um pouquinho do baile pra nós, que tu sabe tocar. Ele subiu pro palco, levou a gaiolinha com a perereca, botou no chão, e tinha uma tábua frouxa, botou a gaiola com a perereca em cima de uma tábua frouxa. Ele pegou aquela gaita, arregaçou, fechou os olhos, e dele chamamé, e dele vaneira, tocava que era uma barbaridade. Mas todo gaiteiro de baile, quando toca, começa a bater o pezinho para fazer a marcação. Aí começa. E dele pezinho. Mas, naquele pé que ele batia em cima da tábua frouxa, e a perereca pulava dentro daquela gaiola, e dava aqueles gritinhos. E o pessoal olhando, que estava ali perto, ali, né? Lá pelas tantas, aquela empolgação dele, não deu certo. Ele arregaçava aquela gaita assim, tocava o botão forte. Aquela empolgação custou caro. O botão que ele tinha recém arrumado foi pro saco. Já era. Sabe quando o botão fica só o ventinho? Já era. Ele olhou pro gaiteiro do lado, olhou pro violeiro do outro, o cara do pandeiro, o pessoal continua. E ele olhou pro chão, olhou assim. Mas quando eu bato o pé, o bicho pula e o botão que falhou é igualito. O botão da gaita, o grito da perereca é igual. Então eu vou tocar, na hora de apertar o botão, eu vou pisar aqui na tábua frouxa e o bicho vai gritar. Então a bailanta seguiu mais ou menos assim naquela meia-noite, assim. É por isso que eu me orgulho desse sobrenome que eu carrego. Rafael Silva da Silva, carrego 2 vezes. Orgulho do meu vô. E eu acho que nem o Gildinho dos Monarcas um dia ter pensado assim. Tenho dito.